Olá! A gente sempre ouve falar que os Estados Unidos são a grande superpotência mundial, certo? Mas como exatamente isso aconteceu? Hoje a gente vai mergulhar nos fatores históricos que construíram essa influência global que conhecemos. Para a gente entender o passado, vale a pena olhar para o presente. A influência americana está por toda parte, no nosso dia a dia. Estamos falando, claro, da maior economia do planeta, do dólar, que é a moeda de referência para quase tudo, e do inglês, que se tornou a língua dos negócios, da ciência e até da cultura pop que consumimos. Essa é a foto de hoje. Mas a pergunta é, como chegamos até aqui? Pois é, a grande questão é essa: como isso aconteceu? E a resposta não é simples, não foi por acaso. Foi o resultado de uma série de eventos, decisões e estratégias ao longo de décadas, tudo construído em cima de pilares muito específicos. É essa jornada que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar pelo alicerce de tudo, talvez o pilar mais importante de todos, a economia. A força econômica dos Estados Unidos não surgiu da noite para o dia. Ela foi forjada em momentos históricos absolutamente cruciais. Essa linha do tempo mostra pra gente 3 viradas de chave. Primeiro, lá em 1865, o fim da Guerra Civil unifica o país e, boom, a industrialização dispara. Depois a gente dá um salto para 1945. A Segunda Guerra Mundial termina e, enquanto o resto do mundo industrializado precisava se reconstruir, a indústria americana saiu da guerra mais forte do que nunca. E, finalmente, o que consolidou tudo. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos não só venceram a disputa ideológica, mas também lideraram a revolução digital, moldando a economia que a gente vive hoje. E toda essa história nos leva a uma escala que é até difícil de imaginar: mais de 28 trilhões de dólares. Mas isso aqui, olha, é muito mais que um número numa tela. É o que financia a inovação tecnológica mais avançada do mundo, o que sustenta o maior poder militar do planeta e o que dá um peso gigantesco para o país em qualquer negociação global. É a base de tudo que vem a seguir. Mas ser uma economia gigante, por si só, não conta a história toda. Vamos avançar um pouco e ver como esse poder se manifesta de formas mais sutis, mas que são igualmente poderosas, através da moeda e da língua que o mundo usa. Para a gente entender o poder do dólar, primeiro precisamos entender um conceito-chave: moeda de reserva. Pense nisso de uma forma bem simples. É a moeda padrão do mundo. É a moeda que os bancos centrais de outros países guardam nos seus cofres para fazer grandes negócios internacionais, como comprar petróleo, e também para proteger suas próprias economias. É, na prática, a âncora de todo o sistema financeiro global. A jornada do dólar até chegar nesse status pode ser vista em 3 passos bem claros. Primeiro, em 1944, com o Acordo de Bretton Woods, o dólar foi atrelado ao ouro, o que o tornou tão confiável quanto o próprio metal. Com base nisso, o mundo todo adotou o dólar para o comércio. E aí veio o passo final e mais impressionante. Em 1971, os Estados Unidos desvincularam o dólar do ouro. Mesmo assim, a moeda manteve seu status. Por quê? Pela pura força e confiança na economia americana. E com a economia e o dólar dominando o cenário, uma outra coisa veio junto quase que por consequência: a língua inglesa. Era o caminho natural. Para fazer negócios com as maiores empresas, para programar os novos computadores, para consumir a cultura pop que explodia globalmente, era preciso falar inglês. A economia impulsionou a língua, e a língua abriu ainda mais portas para a economia. Um ciclo que se retroalimenta. Bem, depois de entender como essa estrutura foi construída, a pergunta óbvia é: e o futuro? Isso vai durar para sempre? Vamos avançar e analisar as forças que hoje podem tanto manter quanto desafiar esse status quo. E essa balança aqui representa perfeitamente o dilema de hoje. De um lado, o que mantém a influência americana, um poder militar incomparável, a tecnologia do Vale do Silício e a força cultural de Hollywood. Mas, do outro lado, o peso dos desafios aumenta. A ascensão de novas potências econômicas, desafios internos nos próprios Estados Unidos e alianças internacionais que já não são mais tão certas. O futuro vai depender de como essa balança vai se equilibrar. Então, para a gente resumir, o ponto crucial é este: a influência americana moderna não se baseia em um único fator, mas sim em 3 pilares que estão totalmente interligados. Uma economia gigante e inovadora, o dólar servindo como a espinha dorsal do sistema financeiro mundial e o inglês como a linguagem que conecta tudo isso. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A gente viu como a economia, o dólar e a língua construíram a influência do último século. Mas serão essas as mesmas forças que vão definir o próximo? Ou será que estamos prestes a ver o surgimento de novos pilares de poder?
o cenário está montado. E o próximo capítulo, bom, esse ainda está sendo escrito.